Queridos, após observarmos 4 sermões no Salmo 84, hoje, pela bondade do Senhor, nós vamos encerrar essa caminhada nesse salmo, nessa poesia tão rica, em que o salmista, ele desejou quando escreveu, pensando no povo de Israel, naqueles israelitas que peregrinavam em direção a Jerusalém. Ele não pensava em nós quando ele escreveu, mas o Senhor pensava em nós quando o salmista escreveu esse salmo. E temos observado como Deus nos ensina a desejarmos a sua presença. Esse salmo é um salmo que fala sobre o nosso anelo por Deus, o nosso desejo por Deus. E quando nós desejamos Deus, nós desejamos o lugar onde Deus se manifesta, nós desejamos estar onde Deus está, nós desejamos tudo aquilo que Deus deseja, nós amamos tudo aquilo que Deus ama. Então nós temos aprendido com esse salmo, e o objetivo é terminarmos esse salmo com o mesmo pensamento. Não é um outro pensamento. O desejo do salmista é terminar o salmo mostrando que, nessa peregrinação que fazemos até Sião, nós devemos olhar para Deus, saber quem Ele é, e por sabermos quem Ele é, confiarmos em quem Ele é. E quando nós confiamos em Deus, confiamos no caráter de Deus, nós experimentamos aquilo que na perspectiva bíblica é a verdade. A felicidade do cristão, a bem-aventurança do crente, a satisfação da alma do crente tem a ver com a visão que ele tem de Deus e como o coração dele se submete ao que ele crê. Nós cantamos, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus Pai, acredito no Santo Espírito. Ok, está correto, nós cremos nisso. O Salmo nos ensina como as nossas afeições, elas devem ser coerentes com essas declarações de fé. Porque enquanto peregrinamos neste mundo em direção à terra prometida, em direção à nossa Jerusalém celestial, nós vamos experimentar vales áridos, o Vale de Baca. Nós vamos experimentar muitas coisas difíceis, muitas pressões externas, muitas pressões internas para tentar nos desviar do caminho, do foco. Mas Deus nos ensina por meio da sua palavra que quando nós caminhamos, olhando, observando, focados nele, ele nos conduz em segurança até Sião. E nós temos a certeza que nós chegaremos lá. Amém, irmãos? Eu tenho essa certeza, apesar de mim. E eu tenho certeza que você, sendo meu irmão em Cristo, você também chegará, porque isso é promessa de Deus. Pouco tem a ver com a gente, tem mais a ver com a fidelidade de Deus. E queridos, quando nós entendemos a forma como nós terminamos domingo passado o nosso sermão, lendo o que Davi escreveu, nessa mesma perspectiva que ele tinha, nós conseguimos enxergar de forma mais clara como é a visão de alguém que entendeu quem Deus é, que entendeu quem Ele é, que entendeu o propósito da sua existência, que tantos filósofos, no decorrer da história e até o final da história, estão buscando responder: por que eu existo? Aquele que é chamado por Deus, ele sabe por que ele está. Porque ele entendeu para quem ele está. Davi escreveu: Tu, Senhor, me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, delícias perpetuamente. Assim terminamos o salmo, domingo passado, o nosso sermão, no Salmo 16, verso 11. Agora, queridos, dando continuidade, nós vamos ler, como nós vamos finalizar hoje, nós vamos ler todo o salmo. Eu convido você a acompanhar. O nosso irmão Massal, ele fará a leitura para que eu poupe um pouco a minha voz. Então vamos ler Salmo 84, vamos ler de 1 a 12. Leremos, irmãos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfaleces pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha alma exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Obrigado, irmão. Queridos, nessa noite eu quero pensar com os irmãos a respeito de uma única verdade que está linkada, ela está amarrada ao verso 1. Eu não sei se os irmãos perceberam que aquilo que eu já falei, que normalmente em alguns salmos, não todos, mas em alguns salmos, o primeiro verso é o resumo de todo o salmo. E nós vamos perceber nesta verdade que essa verdade ela está confirmando aquilo que o salmista escreveu no início. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele termina o salmo fazendo menção do Senhor como o Senhor dos exércitos. Mas a verdade que nós vamos observar é uma. E nós vamos dividir essa verdade em duas outras verdades, que eu não vou dizer menores ou maiores, mas são verdades que estão presentes na verdade principal. E a verdade principal nos ensina, ainda nesse desejo de despertar em nós um anelo por Deus, um desejo ardente por Deus, nos ensina que o nosso anelo por Deus aumentará à medida que aumentar o nosso conhecimento relacional do Senhor. Eu vou repetir. O nosso anelo por Deus aumentará à medida que aumentar o nosso conhecimento relacional do Senhor. No verso 10 e no verso 11, o salmista, ele começa concluindo. Ele começa com uma conjunção conclusiva. Ele quer explicar o motivo do porquê ele deseja, do porquê ele entende que um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000 e qualquer outro lugar. E o que ele vai dizer tem a ver com tudo o que ele já disse. O salmista, assim como todo aquele que anda com Deus, ele só consegue contemplar as suas afeições, as suas escolhas, a partir do entendimento, do conhecimento que ele tem de Deus. E é interessante porque o salmista, ele vai fazer isso. Mas, meus irmãos, é importante lembrarmos que quem continua, ou melhor, quem não continua a conhecer a Deus após a sua conversão, essa pessoa vai diminuir o valor de Deus em sua vida, diante de tantas propostas que vão surgir diante dele. É o conhecimento que ele tem de Deus, agora entenda, um conhecimento progressivo, um conhecimento que aumenta a cada dia, que vai elevar o valor do Senhor na vida dele. E quando outras propostas elas surgem, ele consegue negar todas elas, porque para ele é tão elevado quem Deus é, que as outras coisas perdem valor. Nós só podemos dizer sim para algo quando nós dissermos não para outro algo. Só que você não consegue dizer não para aquilo se aquilo que você já disse sim está no patamar mais elevado.
Reforçando o que já foi dito, esse conhecimento de Deus, é importante nós entendermos isso, irmãos, você que está aqui, você que vai ouvir essa mensagem, é importante nós entendermos que para Deus, desde o início, o conhecimento que ele lançou sobre o seu povo, dele mesmo, nunca teve por objetivo ser apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional. O profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, no versículo 6, ele se dirige à liderança de Israel, à liderança religiosa de Israel, e ele diz assim em nome do Senhor: porque misericórdia quero, não sacrifício, conhecimento de Deus, muito mais do que holocaustos. Essa palavra hebraica que Oséias usa para conhecimento é a mesma palavra utilizada para um marido e uma mulher após o casamento, quando eles têm aquele momento de intimidade sexual. É a mesma palavra que o evangelista vai usar para falar que José não havia ainda conhecido Maria. Ele não havia tido ainda um relacionamento íntimo com Maria quando ela engravidou. Por isso que ela engravidou virgem. É a mesma palavra que Deus utiliza para dizer à liderança de Israel: o que eu quero é conhecimento, mas esse conhecimento é relacional, é íntimo. E assim é para a igreja. Deus continua desejando que cada salvo cresça no conhecimento dele, mas esse conhecimento precisa produzir afeições por Deus. O Salmo 84 é um salmo que fala sobre isso. Ele nos mostra que a partir do conhecimento que ele tem de Deus, ele tem afeições pelo Senhor. Nossas afeições pelo Senhor são frutos do conhecimento que nasce da revelação de Deus. Quando Deus se revela a nós, ele nos dá o conhecimento sobre ele. E a partir do conhecimento que nós adquirimos sobre Deus, que vai aumentando, nós vamos desejando cada vez mais o Senhor. E nós vamos dizendo não para as outras coisas. Meus irmãos, em nenhuma pessoa nós podemos produzir isso. Nós não podemos produzir em uma pessoa, em outra pessoa, esse conhecimento de Deus que se transforma em um relacionamento pessoal com Deus. Nós não podemos produzir isso. Eu posso desejar. Aliás, muitas vezes eu, como pastor, me deparo com pessoas que eu tenho mais desejo que elas mudem do que elas mesmas. Eu tenho mais desejo que elas conheçam a Deus do que elas mesmas. Eu posso até desejar que a outra pessoa conheça Deus e se relacione com Deus, mas eu não posso produzir isso no coração dela. Eu não posso produzir isso no meu coração. Esse desejo por Deus eu não posso produzir no meu coração. É a partir do Senhor que se revela a mim e me conduz a conhecê-lo cada vez mais. E quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha fé está firmada em quem Ele é e não naquilo que Ele faz. E aí vai aumentando o meu desejo por Deus. Eu quero é Deus. Lembra daquele cântico antigo? Mas isso só é possível a partir do chamado eficaz. A partir do chamado de Deus. O Senhor disse a Israel: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí. Nenhum homem pode ir até Deus se Deus não chamar para si. Isso está em Jeremias 31:3. Assim, meus irmãos, também nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, entenda isso. Na verdade, entenda tudo. Nós precisamos aprender que enquanto nós estamos experimentando e conhecendo a Deus pelo ouvir falar de Deus, o Senhor vai conduzir a nossa história para que nós o conheçamos como Ele é. Assim como foi a experiência de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor porque eu sei quem o Senhor é. Eu conheço o Senhor por andar com o Senhor. Para isso,
à semelhança de Jó, Deus irá utilizar todas as circunstâncias da nossa vida. Deixa eu dizer uma verdade para você, querido. O que está acontecendo com você hoje é para produzir em você maturidade. É para que você coloque em prática o conhecimento de Deus que você tem adquirido. É por isso que as provações vêm. É por isso que as provas vêm. Para provar. Para expor o nosso coração. Você não pode hoje mais reagir ou agir como você fazia antes. Porque o seu conhecimento de Deus aumentou. E se aumentou o seu conhecimento de Deus, deve aumentar o seu relacionamento com Deus. E aí a forma de você enxergar todas as coisas muda. Aí você não reage, você age. Aqui consiste aquela famosa afirmação de Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Pastor, todas as coisas significa o quê? No grego, o que significa? Significa todas. Todas as coisas. Todas as coisas estão cooperando para que você seja mais parecido com Cristo. Esse é o bem maior da parte de Deus para conosco. Pastor, até aquele problema financeiro que eu estou vivendo? Sim. Pastor, até aquela enfermidade, até aquele familiar difícil, até aquela circunstância difícil do trabalho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa confiar mais na condução soberana do Senhor da sua vida. Deus conduz cada detalhe da sua história se você é dele. O problema é que nós não cremos o suficiente nisso. Eu gosto muito de ser lembrado pelo profeta Miqueias sobre o que Deus deseja de mim. Miqueias escreveu: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que você pratique a justiça. Que você pratique a palavra de Deus. Que você ame a misericórdia. E que você ande humildemente com o seu Deus. Na sua caminhada, na sua jornada cristã, você tem amado mais a palavra de Deus? Então você tem se tornado mais misericordioso. E se você tem se tornado mais misericordioso, isso significa que você tem andado humildemente com o seu Deus. Porque aquilo que eu conheço de Deus produz mudanças na minha vida. E o salmista finaliza a última estrofe falando do motivo pelo qual ele prefere, como eu disse, estar um dia nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele tem uma visão elevada de Deus. Ele tem uma visão elevada do Senhor. Ele diz no verso 11, a parte A, porque o Senhor é sol e escudo. Sabem por que eu desejo Deus? Sabe por que eu desejo estar nos átrios do Senhor? Sabe por que eu amo a casa de Deus? Sabe por que eu entendo que essa nossa peregrinação, mesmo passando pelo vale árido, produz em nós cada vez mais dependência do Senhor? E isso é bem-aventurança. Sabe por quê? Porque Ele é. Vocês entendem? Não é porque Ele faz. É porque Ele é. Meus irmãos, sabe o que é interessante? As emoções dele, pelo Senhor, estão de mãos dadas com suas convicções sobre o Senhor. E isso é maravilhoso. E isso também é uma orientação para nós. Sabe por quê? Nós precisamos ter certeza de que as nossas convicções pelo Senhor são de fato bíblicas. Nós precisamos ter certeza se, de fato, as nossas convicções sobre Deus são bíblicas. Vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor apenas, Ele é amor. Só que nessa visão equivocada, muitos crentes estão criando falsos ídolos em seus corações, porque eles definem o amor de Deus a partir do que eles acham. Ah, mas isso é permitido porque Deus é amor. Mas isso é contrário ao que o Deus de amor diz.
Ah, não, mas para mim Deus é amor, então Deus aceita isso, Deus permite isso, Deus quer isso. Ok, então o Deus que você entende como amor é um Deus que você fabricou no seu coração, não é o Deus revelado nas Escrituras. Porque o amor de Deus revelado na palavra de Deus é fruto de quem Ele é. E esse Deus que ama é aquele que traz. Ele pega aquela ovelha cheia de carrapicho, cheio de lama. Mas ele lava, limpa. E ele diz assim: ande por esse caminho, não ande mais por esse caminho. Isso é amor. E quando essa ovelha começa a se desviar, esse pastor ele vem com o seu cajado e ele dá um toquinho e traz de volta. Porque ele ama. Enquanto no verso 10 o salmista fala de suas afeições por Deus, que alteravam as suas preferências, no verso 11, ele diz o porquê do anelo dele por Deus. Porque o Senhor é. Nós poderíamos ficar aqui até o final da noite só pensando porque o Senhor é. Mas ele vai dizer o que o Senhor é. Mas, meus irmãos, eu quero reforçar isso. O nosso anelo por Deus, o nosso desejo pelo Senhor, ele se torna mais real e mais profundo à medida que nós conhecemos a Deus a partir do que Ele revelou sobre si mesmo em sua palavra. Poderia lançar uma pergunta para a congregação: o quanto você tem conhecido a Deus? É interessante porque Paulo, ele não falou apenas a partir de uma dedução teológica. Quando ele teve a oportunidade de, numa prisão, dizer o que ele queria. Se alguém perguntasse para mim o que você quer da sua vida, eu diria. Se alguém perguntasse para você o que você quer hoje da sua vida, eu creio que você também diria. Mas se perguntasse para Paulo naquela prisão: Paulo, o que você quer da sua vida? E Paulo diria o seguinte: eu quero conhecer a Cristo. Mas ele não quer apenas conhecer, porque ele é um hebreu. Ele é um hebreu convertido. Então ele entende que não é apenas conhecimento de Deus, é o conhecimento que produz experiência. Aí ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele. Eu quero participar com Ele de sua morte, para que eu experimente o poder da ressurreição. É isso que Paulo quer. Sabe o que Paulo tem como alvo da vida dele, como anelo para ele? Eu quero conhecer a Cristo. Mas eu quero também experimentar. Eu desejo um conhecimento experiencial ou experimental. Ou seja, o conhecimento de Cristo fundamentava as experiências que ele desejava para a vida dele. Paulo desejava experiências, entendam isso, porque é a mesma coisa que o salmista. Paulo desejava ter experiências com Cristo a partir do conhecimento que ele tinha de Cristo. Um conhecimento que não tem fim. Meus irmãos, nós vamos passar por esta vida, nós vamos morrer e nós não vamos ter conhecido 1/3 de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós percebemos e temos a sensação do quão distantes nós estamos dele. Mas do quão perto ele se manifesta a nós. Lá na conferência essa semana, o doutor Daniel Berger, doutor porque ele é médico, mas pastor também, presbítero em sua igreja, ele disse o seguinte, e eu pensei nisso: aquilo a que damos atenção é o que costuma nos moldar. Aquilo que nós estamos dando mais foco, é isso que costuma mudar o nosso coração. E facilmente, meus irmãos, nós tiramos os nossos olhos do Senhor. E nós colocamos os nossos olhos em nós mesmos e na nossa capacidade de administrarmos a nossa vida. E sabe o que Deus faz?
Deus permite circunstâncias contrárias, para que você entenda que você continua sem ter o controle algum da sua história. Quando nós começamos a acreditar que nós temos o controle da nossa história, Deus vem. E por nos amar, Ele permite que experimentemos circunstâncias para mostrar para nós, você não tem o controle. Você voltou a pegar nas rédeas da sua vida, sendo que você não deveria fazer isso. Por isso, meus irmãos, o verso 11 é uma conclusão do verso 10. Agora, se tudo começa com conhecimentos corretos sobre Deus, o que devemos buscar ou voltar a buscar? Eu falo voltar a buscar porque talvez você tenha começado bem. Talvez você tenha começado bem. Agora a questão é como você está hoje. Mas se a base da nossa caminhada com Deus é conhecermos cada vez mais a Deus, para que possamos experimentá-lo, você e eu, nós precisamos caminhar ou voltar a caminhar em direção a algumas coisas. Por exemplo, você precisa ler mais a sua Bíblia. Você precisa ler a sua Bíblia. Você não está lendo mais a sua Bíblia. Você está se apoiando no sermão de domingo. Ou nos sermões que você ouve de homens de Deus. Mas você precisa entrar no seu quarto. Você precisa ter um momento em que o seu conhecimento de Deus se transforma em um relacionamento pessoal com Ele. E Deus vai falar na hora que você lê a Bíblia. E eu creio que nós perdemos muito, meus irmãos. Eu não sou anti-tecnologia. Mas nós perdemos muito quando nós começamos a utilizar a Bíblia no celular. Sabe por quê? Porque o celular é um ninho de distrações. Você está lendo a Bíblia no seu celular, daqui a pouco chega uma mensagem para você. Sabe o que você vai fazer? Ansioso como você é, você quer saber o que chegou na mensagem. Você para de ler a Bíblia. Aí você vai ler a mensagem, aí você vai começar ali, daqui a pouco você vai perder o foco. Pegue o livro. Leia o livro. Mas você precisa ler a Bíblia. É com a Bíblia que você tem o conhecimento de Deus. Desde o Éden, a serpente trabalha de forma árdua a remover de você a leitura das Escrituras. O seu coração inclinado a andar com a serpente por causa do pecado ainda presente, ele também se esforça para que você não leia a sua Bíblia. Você precisa participar também de todas as oportunidades de ouvir a palavra de Deus em sua igreja. Se nós queremos que Deus fala ao seu povo, quando as Escrituras são expostas, você precisa desejar estar presente todas as vezes em que você tiver a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, por meio da pregação da palavra. Você também deve ouvir pregações que você tenha certeza que são verdades de Deus. Se você vai ouvir no pregador e ele fala 5 minutos sobre ele, tire ele fora. É muito tempo perdido. Você precisa e eu preciso da palavra de Deus. Esteja exposto. Assim como disse Tozer, ouça homens que ouvem Deus. Não ouça homens que estão desejosos de falar de si mesmos, porque eles buscam a própria glória. Eles estão preocupados com o próprio ventre, não com a glória de Cristo. Saiba escolher a quem você ouve. Cuidado com as distrações, meu amado peregrino. Minha amada peregrina. Leia bons livros que conduzirão você a negar mais a si mesmo e amar mais ao Senhor. Como salmista, nós precisamos ser capazes de afirmar que o Senhor é. Nós temos que ter essa convicção. Mas, meus irmãos, se nós estamos fazendo isso, se essa afirmação
ela já está presente em nós. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós precisamos caminhar em direção agora a essa devoção experiencial. Não basta apenas conhecer a Deus. Eu tenho ouvido Deus, eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho ouvido bons pregadores, mas Deus não quer que você apenas saiba sobre Ele, Ele quer que você ande com Ele. Então você precisa separar um tempo intencional para orar. Eu oro enquanto eu estou dirigindo, eu oro enquanto eu estou lavando a louça, eu oro enquanto eu estou limpando o quintal, eu oro enquanto eu estou lavando o carro, eu oro enquanto eu estou na feira, eu oro enquanto. Isso é muito bom, mas isso não representa o separar de forma intencional um tempo para falar com o seu Deus. Pastor, mas a minha vida é corrida, não tem problema, mesmo que seja um tempo pequeno, mas que seja intencional. E persevere nesse tempo, porque o seu corpo vai levar você a parar com isso. Persevere. 5 minutos, 10 minutos. Eu tenho um tempo livre. Não vai para o Instagram. Não vai para redes sociais. Vai para o teu quarto. Fecha a porta e fale com o seu Deus. Relacionamento com Ele. Billy Graham, ele disse uma coisa, e eu estava lendo hoje pela manhã, e quando eu li, eu falei, Senhor, é isso. Ele disse assim, que eu não busque a Deus em oração por causa da dor, mas por saudade de sua presença. É isso. Que eu não busque ao Senhor por causa da dor, mas que eu busque ao Senhor por saudade da sua presença. Eu amo estar na presença de Deus. Separe um tempo para jejuar e orar. Você parou. Você fazia isso. Mas não é jejuar quando você vai dormir. Eu vou jejuar durante a noite. Você está dormindo à noite? Eu vou jejuar, eu vou cortar o refrigerante da minha vida. É um jejum. Não, isso não é jejum. Isso é dieta. É um momento para que você esteja em oração. Porque, meus irmãos, quando nós temos vontade de comer, e para alguns isso é mais tenso, e nós negamos essa vontade, dedicamos esse tempo em oração ao Senhor, nós estamos experimentando a nossa fragilidade. Se nós ficarmos um tempinho sem comer, nós ficamos às vezes desesperados. Dedique-se à oração nesse tempo, por isso que você precisa planejar o seu jejum. Não é simplesmente estou jejuando. Não, você precisa jejuar e orar. Você precisa dedicar um tempo para estar na presença do Senhor, entregando a sua fragilidade diante dele. Não para conquistar alguma coisa. Normalmente o crente começa a jejuar porque está precisando de alguma coisa. Me chamaram para orar lá no terreiro, então eu vou jejuar. Não, o seu jejum tem que ser por causa do relacionamento com Deus. Você deseja Deus. Eu estou precisando fazer um grande negócio, ou estou precisando de trabalho, vou jejuar por isso. Jejum não é barganha. Por isso que é sempre com oração. Jejum e oração. Jejum é dependência de Deus. Nós precisamos também, irmãos, ser mais sinceros diante do Senhor em nossas orações. Facilmente as nossas orações se tornam religiosas, do tipo criança que está aprendendo a orar. Obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado pela comida, obrigado pelo mamá, obrigado por isso, obrigado por aquilo, em nome de Jesus, amém. A mãe não, amém. Mas não é verdade que muitas vezes nós estamos caminhando, daqui a pouco a nossa oração ela já está tão fria quanto qualquer tipo de oração religiosa. A oração que Jesus ensinou é um modelo. Não é uma repetição. Você pode pedir muitas coisas, a mesma coisa, mas sempre com o coração.
Pastor, eu não estou transformando a minha oração em reza porque eu estou pedindo sempre a mesma coisa. Não, Jesus nos ensina a perseverarmos, muitas vezes pedindo a mesma coisa. Agora, a grande questão é que a nossa oração, ela nunca pode deixar de ser oração feita com o coração. Você precisa voltar a derramar-se diante de Deus. Por que o crente ele só experimenta esse tipo de oração quando está passando por um grande sofrimento? Será mesmo, irmãos, que nós deveríamos passar por sofrimento a vida toda? Quem aguentaria? Mas me parece que somente nesses momentos é que nós nos aproximamos de Deus desnudos. Choramos diante dele. Rasgamos a nossa alma diante dele. Nós fazemos isso normalmente porque estamos precisando muito do favor de Deus. Mas talvez você não esteja precisando hoje tanto do favor de Deus. Mas busque a Deus anelando pela sua presença. Tenha saudade da presença de Deus. Porque o Senhor é. Porque o Senhor é. Porque o Senhor é, eu desejo estar um dia nos atos do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque Ele é. Mas, meus irmãos, é interessante porque ele diz algo sobre o Senhor e eu creio que eu vou terminar. Ele não diz apenas que o Senhor é. Ele diz o que o Senhor é. Ele já havia dito que o Senhor é escudo. E nós vimos que o Senhor, como escudo do seu povo, o Senhor protege o seu povo. O Senhor guarda o seu povo. E eu falei para os irmãos que a fidelidade de Deus nos protege, inclusive, de nossas infidelidades. Por Ele ser fiel, nós não somos consumidos. Nós experimentamos da sua misericórdia. Mas agora o salmista, ele vai repetir, e ele vai falar novamente que o Senhor é escudo. Mas antes disso, ele faz uma citação sobre Deus que acontece somente aqui no Antigo Testamento. Ele vai dizer assim: o Senhor é sol. E eu fiquei parado pensando o que isso pode significar para mim, que estou peregrinando, que estou indo em direção a Jerusalém, que passarei por momentos difíceis e passo. Porque para mim é tão importante entender que o Senhor é sol. Meus irmãos, explicitamente, como eu disse, essa expressão, o Senhor é sol, não aparece em outro lugar na Bíblia. Não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo, não aparece. Nós conseguimos enxergar na Bíblia, mostrando como o Senhor é chamado. Muitas vezes como fonte de luz, mas não como sol. Por exemplo, no Salmo 18:8 diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, mostra a Deus como fonte de luz. Mas eu fiquei pensando sobre isso. E é interessante nós imaginarmos a verdade sobre esse astro luminar que Deus criou, que é o maior astro luminar. E todos nós sabemos, todos os estudiosos sabem, que é impossível um ser vivo sobreviver sem a luz solar. Sem esse astro luminar que Deus criou, é impossível ter vida. É impossível sobreviver. Impossível. E é interessante porque olha como João, para tentar descrever a face de Jesus, quando ele viu Jesus, ele disse assim: a sua face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Em outras versões diz assim: a face de Jesus brilhava como o sol ao meio-dia. Tente olhar para o sol ao meio-dia. Não faça isso. Você vai ter problemas. Não dá. Você não consegue focar. Você fica cego se ficar muito tempo olhando.
porque é muito maior do que nós. Então, meus irmãos, nós já vimos como Deus ele protege, mas como o sol, o salmista traz a ideia que esse Deus, ele não é apenas fonte de vida, mas ele é fonte de esperança. E eu quero explicar rapidamente antes de aplicar isso para você. O que significa olhar para Deus como sol e enxergá-lo como fonte de esperança? Quando eu estava pensando nesse texto, eu estava olhando para a janela. Na verdade, eu não estava olhando para a janela, eu estava olhando para além da janela. Lá essa semana da conferência. E o sol estava começando a brilhar. E eu fiquei olhando. E eu falei assim para o Senhor: Senhor, ao visualizar o sol nesta manhã, eu estou sendo lembrado que há esperança para mim neste dia. Essa rotina, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Cada vez que nasce o dia, e você tem a oportunidade de vislumbrar mais um dia, você tem que ter a certeza de que as esperanças no Senhor foram renovadas, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus não é apenas a fonte de vida do seu povo, o Senhor é a fonte de esperança. Lamentações 3, 22, 23 diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A cada pôr do sol, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Porque grande é a tua fidelidade. Agora, quando nós lemos um outro profeta, profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, nós que temos Jesus, nós temos esse pensamento fortalecido. Malaquias, ele escreveu: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E nós sabemos, meus irmãos, quem é o sol da justiça. O sol da justiça é o nosso Salvador. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13 de Romanos, ele diz: porque o dia logo vem. Nós estamos vivendo um período que, na perspectiva bíblica, é noite. O dia logo vem. E quando que chega o dia? Quando o sol da justiça se manifestar para a sua igreja. Então eu gostaria de aplicar para os irmãos essas verdades. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que para esses peregrinos que leram o Salmo, as verdades desse Salmo e essa verdade final trouxe muito refrigério para eles. Eles tinham condições de peregrinar, mas com a confiança no Senhor. Tendo as esperanças sendo renovadas no Senhor, porque o Senhor é. O Senhor é fonte de força. O Senhor é o nosso escudo, mas o Senhor também é o nosso sol. Então, meus queridos, minhas queridas, apesar das provações que nós vivemos, enquanto estamos caminhando, apesar das provações que estamos vivendo no dia de hoje, em Deus, um novo dia é sinônimo de esperança. Lembre-se disso amanhã quando você acordar. Porque se você não acordar amanhã, e se você estiver em Cristo, você se deparará com o sol da justiça. Amém, irmãos? Poderia dizer, gostaria de ouvir um amém mais forte. Mas isso é com cada um. Mas eu sei que se amanhã os meus olhos não se abrirem, eu não respirar, eu estarei diante do sol da justiça, o meu Senhor, o meu Salvador. Apesar dos sofrimentos que nós experimentamos, apesar das preocupações que nós temos, talvez você esteja agora, enquanto eu estou falando, com o seu coração atormentado.
Nós não podemos ficar assim. Eu vou afirmar, nós não podemos ficar assim. Nós não temos motivo. Mesmo sabendo que temos muitas razões compreensíveis, eu vou reforçar, nós não temos motivo para estarmos assim. Aquiete o seu coração. Deus está cuidando de cada detalhe. E eu vou repetir, cada detalhe, com cada letra maiúscula. Cada detalhe. E nós precisamos entender que mesmo diante de informações que nós recebemos, que atribulam o nosso coração, nós temos que confiar que tendo o Senhor como nosso sol, há esperança. Sempre há esperança. O amanhecer de um novo dia é a renovação de nossa esperança do Senhor. Por isso que o nosso sol da justiça disse, não se preocupem. Pastor, precisa gritar? Eu gritaria mais. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si, sabe por quê? Porque quem cuidará do dia de amanhã na vida de um servo de Deus é o Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal. Pastor, mas eu estou lidando com o mal de hoje. O Senhor está administrando isso. Não se preocupe. Se essa verdade deveria ser um refrigério para aqueles peregrinos que estavam passando pelos vales áridos, o vale de Baca, também é para mim e é para você. Eu aprendi com Deus uma coisa, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já falei isso, mas normalmente no momento da escola bíblica dominical. Quando eu levanto, e eu tenho a minha agenda pronta, parte da manhã, parte da tarde, parte da noite. E eu oro pela minha agenda. Eu falo assim para Deus, Senhor, isso é o que eu agendei. Aquilo que acontecer fora do que eu planejei, o Senhor já sabia. E se eu me deparar com qualquer situação que eu não planejei, mas o Senhor já sabia, é para o meu aperfeiçoamento. É para que eu aprenda a confiar em Ti. É para que eu descanse na verdade de que o Senhor já sabia. Eu não sei se você sabe, eu creio que você sabe, mas talvez você não parou para pensar. Você sabia que esse culto dessa noite, Deus já contemplava ele antes de criar todas as coisas? Antes de dizer, haja luz, Deus já nos via aqui? Deixa eu melhorar isso. Deus já via o seu coração. Hoje. Você sabia que muitas vezes Deus fala com você no domingo, preparando você para algo que vai acontecer durante a semana? Você sabe que muitas vezes Deus fala para você no domingo, você fala, está tudo bem, hoje eu almocei o que eu queria, eu dormi de tarde, foi um domingo tranquilo, nenhuma ligação inoportuna, foi tudo bem, mas amanhã ou quinta-feira, algo vai acontecer que vai desestabilizar a sua alma. E você tem que se lembrar do que Deus falou com você na congregação dos santos. Confie em mim. Descanse. Eu sou o sol e escudo. E é interessante porque se a gente não para, a gente fica pensando nisso e o sermão não acaba. Mas se nós entendermos, meus irmãos, o que ele está querendo dizer, ele diz assim, o Senhor é só o escudo, por isso ele não nega nenhum bem aos que o temem. Ele dá graça e glória aos seus servos. Não nega nenhum bem, é isso que ele vai dizer. Olha para a sua Bíblia. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Agora, rapidamente, nós precisamos entender aqui uma verdade que, infelizmente, durante a história da igreja se perdeu.
Muitas heresias surgiram na história da igreja, dizendo que os crentes em Jesus Cristo, eles devem entender que a salvação é pela graça. Isso é verdade. E eles devem confiar que é somente pela graça. Isso é verdade. Onde está a mentira? Que se você entende que é tudo pela graça, Deus não se importa com a forma como você vive. Você pode ficar na prática do pecado. Você pode fazer o que seu coração deseja, porque Deus está querendo a sua felicidade. O que Deus está querendo é a sua felicidade. Então viva do jeito que você quer, que Deus está querendo ver você feliz. Só que Deus sabe que muitas vezes nós estamos equivocados. Porque ir nessa perspectiva é exatamente o oposto, é experimentar a infelicidade. Seguir o próprio coração é experimentar a infelicidade. Obrigado, irmãos. Deu pane aqui no HD. Mas é interessante porque essas seitas, elas falam isso. E Deus levantou, por exemplo, homens sérios como João e Judas para escrever contra eles. E Judas escreveu assim: são pessoas ímpias. São pessoas que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o soberano Senhor Jesus Cristo. Judas 1:4. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é gracioso. Sim. E ele não nega nenhum bem, é verdade, mas o texto diz, aos que o temem. Enquanto você não entender que a sua caminhada de obediência a Deus traz para você bênçãos da parte de Deus, que você só é abençoado cada vez mais quando você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, você vai entender esse texto. O Senhor é só o escudo. Ele não nega nenhum bem, mas nenhum bem aos que o temem. Aos que o temem. Salmo 34, 8 e 9 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Se você, como eu, tem lutado contra o seu pecado, descanse a sua consciência em Cristo, porque o preço já foi pago. Descanse a sua consciência em Cristo, o preço já foi pago. E Deus está satisfeito com o que Cristo fez. Mas, ao mesmo tempo, entenda que, por conhecer ao Senhor, nós devemos cada vez mais ter uma caminhada de temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Jovens, temam ao Senhor. Homens e mulheres, temam ao Senhor. Crianças, temam ao Senhor. Jesus disse certa vez: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas temam aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar no inferno. Quem é esse? Deus. Temam a Deus. E você será abençoado. O Senhor abençoa aqueles que o temem, aqueles que buscam guardar a sua palavra, aqueles que andam no caminho reto. Esses são abençoados por Deus. E para terminar, eu quero deixar esse salmo para vocês. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Meus irmãos, quanto mais nós anelarmos por Deus, quanto mais nós desejarmos a presença do Senhor, nós vamos experimentar não apenas todo o cuidado, todas as promessas se cumprindo nas nossas vidas, mas nós vamos enxergar a beleza de caminharmos cada vez mais confiando somente no Senhor. Agora, uma pergunta que talvez você não tenha feito e nós precisamos fazer. Por que terminar um salmo como esse dizendo assim:
ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado é aquele que confia em ti. Por que terminar o Salmo falando que a bem-aventurança repousa na nossa fé em Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo o que Deus deseja de nós é sustentado por um pilar: fé. O meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu já disse, diferente da fé espírita, fé não é acreditar que Deus vai fazer o que você está pedindo. Isso é mandinga. Fé é você confiar em Deus por quem Ele é. Senhor, eu estou colocando isso diante do teu altar. Eu estou pedindo por isso. Mas a minha alma descansa porque o Senhor é Deus. O Senhor é. Não porque o Senhor faz. O Senhor é. Eu anelo o Senhor por aquilo que o Senhor é. Por quem o Senhor é. E o salmista termina dessa forma: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é aquele que confia em ti. Meus irmãos, nós todos em Cristo estamos peregrinando até Sião. Somos peregrinos. Somos forasteiros. Nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo para representarmos Cristo, não a nós mesmos. Nós não estamos, Igreja Batista Apacentar, nós não estamos neste lugar para representar o nome da nossa igreja. Nós não estamos neste lugar para representarmos o líder dessa igreja. Nós estamos neste lugar para representarmos o Senhor dessa igreja, que é Jesus Cristo. Mas nós não somos daqui. Amém, irmãos? Nós não somos daqui. Estamos caminhando em direção a Sião, mas tem que ser uma caminhada de fé. Somente pela fé podemos desejar Deus. Somente pela fé podemos caminhar em direção a Deus. Somente pela fé podemos descansar no cuidado de Deus. Somente pela fé podemos confiar que nós seremos bem-aventurados pela sua graça e que nós alcançaremos o que nós estamos buscando na presença de Deus. Faz todo sentido terminar assim. Senhor dos exércitos, felizes são aqueles que confiam no Senhor. A minha oração, sempre, é que o Senhor nos conduza, meus irmãos, nos ensinando a cada dia, seja nesse salmo, seja em outro texto, a desejarmos cada vez mais a presença dEle. Não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é. Melhor, por quem Ele é. Pastor, e como que a gente faz isso? A gente faz isso por fé. Se é por fé, não é por aquilo que nós vemos. Quando você sair daqui e você se deparar com realidades que surgem para remover a sua paz, lembre-se de que alegres são os que confiam no Senhor. Talvez o que nós estamos vendo não produza em nós satisfação, mas por sabermos quem Deus é, nós nos alegramos nele. E quando nós cremos nisso, o Espírito da paz do Senhor inunda o nosso coração de satisfação nele. Alegremo-nos sempre no Senhor. Alegremo-nos no Senhor.